Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na vida de todo cristão, que é a oração. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem a prática de orar todos os dias? E dentro dessa pergunta eu te faço mais outra pergunta. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pelo seu próximo? Nós temos vários versículos na Bíblia nos alertando sobre a necessidade e a importância da oração. E não somente da oração no sentido de pedirmos alguma coisa a Deus, mas para nós, mas também de intercedermos pelas pessoas. Eu quero continuar lendo um versículo que está no livro de Efésios, no capítulo 6. O versículo de número 18, que diz o seguinte: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui no final desse versículo, o apóstolo Paulo está nos dando uma instrução para que nós estejamos atentos, vigilantes, e também devemos perseverar na oração por todos os santos. Quando ele diz perseverar, significa que nós não podemos parar de orar. E assim eu me lembro de uma outra instrução do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: orem sem cessar. Ou seja, orem continuamente. E aqui, quando ele escreveu aos Efésios, ele também instruiu: estejam atentos e perseverem na oração. Ou seja, orem constantemente, sem cessar. Orar por quê e por quem? Orar por todos os santos. Isso significa que nós devemos orar por todos os irmãos em Cristo. Quando ele diz por todos os santos, ele está se referindo aos irmãos em Cristo, aqueles que creem em Jesus, que já são salvos. Portanto, fica isso aí para você refletir. Você tem orado pelo seu irmão de ministério? Você tem orado por sua liderança, por seus pastores, pela sua família, pelos seus parentes, por seus amigos de trabalho, por seus amigos de escola, pelos seus vizinhos? Nós devemos orar por todas as pessoas. Temos vários relatos na Bíblia de oração que tiveram poderoso efeito diante de pessoas que intercederam até mesmo por nações. E Deus, ouvindo a oração, agiu de acordo com aquilo que havia necessidade. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, nós aprendemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Lá está escrito o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Olha aí também o apóstolo Tiago nos dando a instrução para que nós venhamos orar uns pelos outros, para serem curados. E no final do versículo está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em algumas traduções está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu particularmente gostei muito dessa tradução aqui, que está na linguagem NVI, Nova Versão Internacional, que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E o que é um justo? Um justo é aquele que é salvo em Jesus Cristo, que é justificado pela fé em Jesus Cristo. Portanto, eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo e andamos segundo a sua vontade, somos justos. E nossa oração é muito poderosa e eficaz. Ou seja, ela produz muito efeito. Olha que exemplo maravilhoso que nós temos de alguém que também cumpriu esse mandamento e deu um belo exemplo para nós. Estou falando de Jesus Cristo.
Eu vou ler aqui para vocês em João capítulo 17, versículo 15. Jesus Cristo, nesse capítulo, ele faz uma oração por seus discípulos. E nesse versículo 15 ele diz o seguinte: eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Vejam aqui que Jesus Cristo também deu o exemplo orando por seus discípulos, orando por seus seguidores. No início aqui da nossa reflexão, eu perguntei se vocês têm orado por seus líderes, mas vocês que são líderes, pastores, pregadores, teólogos, não importa a sua posição de liderança, vocês têm orado pelos seus liderados, por aqueles que estão em posições inferiores às suas? Você aí que é um professor de escola bíblica dominical, você tem orado por seus alunos? Você que é um líder de célula, você tem orado por seus liderados da sua célula? Você que faz evangelismo, missões, você tem orado por aqueles que estão trabalhando com você? Esse é o nosso dever. Jesus Cristo, o maior de todos, nos deu o exemplo orando por seus liderados. Ele pediu ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E assim como no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, nós podemos ver também que isso aí com Jesus funcionou, pois tudo aquilo que ele pedia a Deus aconteceu. E aqui ele está pedindo a Deus para proteger os seus discípulos, os seus seguidores do maligno. E ao ler isso aqui eu me lembrei de uma passagem que ele disse para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês, mas eu intercedi ao Pai por vocês, para que vocês não fossem prejudicados. Estou usando essas palavras aqui porque eu não lembro de cor como ele falou, mas Jesus ele intercedeu por Pedro e a oração dele foi eficaz. Portanto, a minha e a sua oração pode até mesmo dar livramento de morte para as pessoas. E também eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo do profeta Samuel. E antes de entrar no profeta Samuel, eu quero lembrar de uma fala que está lá no livro de Tiago, onde ele diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, se vocês sabem que a oração é uma bênção, ela promove o bem sobre a vida de pessoas e até mesmo de multidões, e se você não ora sabendo disso, você está cometendo um pecado. Olha só o que disse o profeta Samuel. Está em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Se você for ler esse capítulo aqui, você vai entender que Samuel tinha mostrado para o povo de Israel que eles cometeram um pecado desejando ter um rei para eles. Assim, Deus escolheu Saul para eles. Mas antes de Deus escolher, Samuel ficou ofendido. E Deus falou com Samuel: Samuel, não fique ofendido, não fique triste, não fique chateado, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Caso vocês não saibam, antes de Israel possuir o primeiro rei, que foi Saul, quem governava Deus, ou melhor, quem governava o povo de Israel era o próprio Deus, através da vida do profeta Samuel. Samuel possuía basicamente 3 ofícios. Ele era sacerdote, profeta e também ele era juiz. Ele julgava a causa do povo, as causas do povo. Ele era o líder de Israel, mas era Deus quem governava Israel através de Samuel. E quando o povo de Israel desejou ter um rei, assim como as nações vizinhas, Samuel se sentiu rejeitado e ofendido. Mas Deus falou: eles estão rejeitando a mim, Samuel, e não a você. E depois Samuel apresentou essa situação para o povo. E eles reconheceram que pecaram e ficaram com medo, pois Samuel tinha dado uma prova para eles de que o que eles tinham feito era errado. Ele havia orado
e pedido a Deus para enviar chuva e trovões. E aconteceu. Então o povo teve medo e pediu a Samuel: ore por nós, para que não venha mal sobre nós, além do que nós já pecamos, por causa do mal que nós fizemos, que não venha mais mal sobre nós. Então Samuel falou algumas coisas com esse povo e ele disse: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ou seja, ele não pagou o mal com o mal. Ele poderia sim deixar de orar por aquele povo, para que o juízo de Deus viesse sobre eles, mas ele agiu com amor. Ele sabia que era pecado deixar de fazer o bem se ele deixasse orar por aquele povo. Então ele disse que não deixaria de orar por eles. Esse também é mais um belo exemplo que nós temos na Bíblia. O profeta Samuel não deixou de orar pelo povo. E assim também eu e você não devemos deixar de orar. Precisamos orar por vários motivos. Em nossos momentos de oração, nós temos comunhão com Deus, nós louvamos a Deus, nós damos graças a Deus, nós confessamos os nossos pecados, apresentamos nossas necessidades e petições a Deus e também oramos pelas pessoas. Esse é um dos motivos que também precisamos orar. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar, orem continuamente. Então eu finalizo essa reflexão lendo o final de Efésios capítulo 6, versículo 18. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e compartilhe para mais pessoas, para que elas também sejam edificadas e que o Espírito Santo de Deus também venha tocar na vida delas, para que elas também venham praticar constantemente a oração. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.